Glória a Deus, só estamos aqui pela graça do Senhor, não é pelo seu sobrenome, não é pela família que você pertence, não é por seus méritos, não é pelas bênçãos que você promove na vida dos outros, é pela maravilhosa graça. E por que ela é maravilhosa? Porque a gente não entende, não é? A gente não entende. Estarmos vivos e salvos, que privilégio, e poder estar na casa dele essa manhã. Glória a Deus, glória a Deus. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Você que foi recebido ontem como novo membro aqui da igreja oficialmente, seja igualmente bem-vindo. Agora essa casa é sua, a sua casa de oração, e eu queria essa manhã imediatamente entrar na palavra que o Senhor colocou no meu coração e precisava da sua ajuda para irmos para Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Mateus 13 fala de uma série de parábolas que Jesus contou, umas 6 ou 7, parábola da semente, parábola do semeador, parábola do joio, parábola da rede, parábola da pérola. E aí chegamos no versículo 51 e 52, e a gente vai ler e tentar entender o que o Senhor está falando conosco essa manhã. Glória a Deus. Diga para o seu vizinho aí, fica ligado. Às vezes ele está aqui, mas não ligou ainda. Acharam? Digam amém. Diz assim na versão que eu tenho aqui. Então Jesus perguntou, verso 51, vocês entenderam todas essas coisas? E eles responderam, sim. Então Jesus lhes disse, por isso, todo escriba instruído ou versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Só até aqui. Coisas novas e coisas velhas. O Senhor não está falando de gente nova e gente velha, está falando de coisas novas e coisas velhas. Então o Senhor conta uma série de parábolas e depois ele pergunta para os discípulos, vocês entenderam tudo isso? O que é uma parábola? É contar uma história de modo que alguns pontos fiquem escondidos para gerar um questionamento. O que o Senhor queria dizer com aquilo? É um recurso literário em que hoje pouco usado, mas o Senhor usava muito isso, e ele depois tinha um tempo com os discípulos, e os discípulos vinham, Senhor, o que o Senhor queria dizer? Ele disse, não, era para os outros não entenderem. Aí ele explicava, como ele falou da parábola do semeador, e o trigo e o joio, mas eles perguntam aos discípulos, ele pergunta, vocês entenderam todas essas coisas? Eles disseram, sim. Aí o Senhor diz, então, pega essa palavra, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito, do seu tesouro, em outras versões, coisas novas e coisas velhas. Vamos começar explicando o que é um escriba. Escriba era um profissional muito relevante. Por exemplo, os reinos tinham escribas. Escriba era um escrivão dos dias de hoje. Ele trabalhava ao lado do rei, ele registrava histórias, ele registrava mandatos que o rei liberava, ele acompanhava tudo, ele era responsável por fazer o registro da história de um reino, então não era qualquer um. Tem muitos escribas famosos na Bíblia, Esdras era um escriba, por exemplo. Então, o escriba no reino tinha o seu papel. Também existiam os escribas militares, que faziam o registro de quem ia para a guerra, dos que voltavam e dos que não voltavam. Ele fazia todo o registro para que a guerra fosse mantida em escritos, que depois, como hoje, a gente olhasse e dissesse, tantos foram para a guerra e tiveram tantas fatalidades. Então o escriba fazia esse papel importante tanto no reino quanto na vida militar, e assim eles iam ganhando importância. Quando Jesus usa as palavras, ele nunca usa aleatoriamente, ele sabia o que estava dizendo. Ele falou, pois um escriba que sabe o que faz, o escriba, qual é a expressão que ele usa? O escriba, na sua versão diz o que? Na minha diz instruído, mas tem outras versões que falam outras palavras. Eu anotei até aqui, o escriba versado. Não está falando de qualquer escriba, ele está querendo usar um exemplo, mas ele quer um exemplo bom. Então ele diz, pois todo escriba versado
qualificado, diferenciado, que se preparou, que não conhece apenas a técnica de escrever, mas ele conhece bem o idioma no qual ele está escrevendo. Então, o Senhor compara esse homem, esse profissional talentoso, profissionais há muitos, irmãos, mas nem todos desenvolvem como poderiam naquilo que estão fazendo. Eu oro para que, se você é parte dessa igreja, uma das maneiras de você honrar a Deus onde você trabalha é que eles digam: que profissional, hein? Olha só, o cara é bom no que faz. E é você que decide. O dom para fazer a coisa, Deus dá. A capacitação para fazer, as escolas dão, ou a experiência dá. Agora, esse tchan de que as pessoas olhem e digam: ó, é com ele. Meu personal, por acaso, está aqui hoje. Não é? E ele também trabalha como personal aqui na igreja, no trabalho voluntário, aos sábados pela manhã, com o pessoal da terceira idade. O comentário do pessoal da terceira idade, ele é bom, né? Eu falei: é meu personal também, ainda que é uma aula por mês, né? Tadinho. Ele liga: hoje tem? Não, rapaz, hoje eu estou atendendo aqui um caso sério. E hoje tem? Não, hoje estou fora da cidade. Hoje tem? É uma luta. E é um personal que trabalha para ver se acorda o aluno, para o aluno cair na responsabilidade de fazer. Não é? Eu tenho academia em casa, eu tenho personal, mas as coisas não acontecem por minha causa. Mas ele é tão talentoso, tão diferenciado, que ele faz isso. O dom Deus te dá, a escola te capacita. Agora, ser versado, ser, como o texto diz aqui, instruído, que faz bem o que faz, isso é responsabilidade sua e minha, irmão. É você que decide. E o Senhor então usa esse exemplo. Todo escriba versado, instruído, capacitado, é semelhante a um pai de família, é um pai de família, um chefe de casa, chefe de família, que, diz ele, que retira do seu depósito, do seu tesouro, coisas novas e coisas velhas. E é muito interessante, porque as gerações diferentes trabalham de maneiras diferentes. Geração passada, normalmente, quer ter no depósito só coisa velha, não é? Essa máquina Olivetti que é uma boa, coisa boa de hoje, hoje nem usa mais isso, não é? Estão nos museus. Pessoal novo, não, eu quero um celular que digite rapidamente, que faça as palavras. Quando eu começo a digitar, ele já digita a palavra inteira por mim. De uma geração para outra, as coisas mudam. O primeiro celular que eu peguei, nos anos 90, um irmão da igreja tinha, porque ele falava com os funcionários dele em outros países, e ele veio com o celular, irmãos, dava problema no braço de tão pesado, era um tijolo desse tamanho. E hoje os celulares são tão fininhos que você perde, que você esconde no bolso, não é? E os tempos mudam. E o Senhor, muito sabiamente, ele diz assim: porque o escriba, que é letrado no que faz, que é versátil no que faz, que é perito no que faz, ele é como um pai de família que tem um tesouro, tem um baú, mas nesse baú ele não tem só coisas velhas ou só coisas novas, ele tem coisas velhas e coisas novas, e ele sabe como conviver com ambas as coisas e como tirá-las na hora certa. Jesus usa esse relevante profissional para exemplificar um pai de família sábio, que tira do seu tesouro tanto coisas velhas como coisas novas. E ele não se apega às velhas, desperdiçando as novas, nem descarta as novas para valorizar as velhas. Esse é um perigo que acontece com todos nós. Eu já passei da terceira idade, né? Já passei dos 60, então, diferente dos que estão aqui, não chegaram ainda, gente que está com 30, não é? Gente que está com 40, ainda está vivendo os tesouros das coisas novas. Não valoriza ainda as coisas velhas. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente começa a dar valor às coisas velhas, mas tem que vigiar para não descartar as novas. Não, eu não uso esses relógios modernos de hoje, não. Eu gosto de relógio de dar corda, entendeu? Relógio, porque são os bons, são os que não atrasam e tal. Amém. Você tem um gosto por um relógio suíço que você ganhou da sua avó que morreu e deixou? Amém, utilize, mas não ignore o que está saindo de moderno, não ignore o que é mais novo. Você tem que aprender no seu tesouro a ter coisas novas e coisas velhas. E nessa manhã eu queria com você, nesses minutinhos, aprender com Jesus como é que a gente no mesmo baú a gente entesoura coisas velhas e coisas novas. E a igreja é um bom exemplo para isso, irmãos.
A gente não pode descartar as coisas velhas em prol das novas, nem só valorizar as novas e esquecer as velhas. Primeiro exemplo que eu quero dar, o Antigo Testamento. Ah, pastor, o nome já diz, Antigo Testamento. Eu só quero o Novo Testamento, porque o Novo Testamento fala de Jesus, é de Jesus em diante. O Antigo é promessas, é profetas, então agora o Novo é Jesus. O que ele trouxe para nós é o cumprimento das promessas do passado, das profecias, e Jesus, e a igreja, e aí o Espírito Santo que desceu. Então para mim podia tirar o Velho Testamento. Sem o Velho Testamento, irmãos, o Novo não tem valor. O novo é o cumprimento. O velho apontava para o novo. Se você não tiver o velho, você não entende o que você está tendo na mão. As dezenas de profecias falando sobre o Messias que viria, elas só se cumpriram quando Jesus veio. Agora, se você tem Jesus e não olha para trás para saber que ele é cumprimento de profecias, você vai achar que Jesus é igual Maomé, igual Buda, igual Kardec, ou qualquer um desses que não tem profecia nenhuma falando deles. O que nos diferencia de outras religiões? É que às vezes quando eu vejo alguém falando assim muito de Kardec, eu digo, tem alguma profecia sobre a vinda de Kardec? Alguma? Eu vou te mostrar um montão de profecias 500 anos antes, falando, ele viria, falando, alguma profecia falando com o lugar onde Buda nasceria. Não, pois Jesus tinha falando que ele ia nascer, e tu, Belém, Efrata, que é uma desconhecida, e Cafarnaum, onde ele vai viver, profecia onde ele nasceria, onde ele viveria, o apelido que ele teria de Nazareno. Tudo isso foi no Velho Testamento. Quando vem um novo, é um cumprimento. Você tem que ter no seu baú as coisas antigas do Antigo Testamento e as novas, e preservá-las para usar na hora certa. Tem gente que fala, porque o Antigo Testamento tem 1.100 páginas em média, e o Novo só tem 350, e é verdade. E no Novo Testamento, que só tem 350, tem mais milagres que nas 1.100 páginas do Velho Testamento, e é verdade. Então esquece o velho, porque é o novo que vale. O que eu faço então? Descarto o Velho Testamento? Descarto o Velho Testamento, e na hora que você se sentir desamparado, tristinho e sem acolhimento, você vai lembrar do Salmo 23? Não, você descartou o Salmo 23, porque o Velho Testamento todo já foi. Fique com as palavras do Novo Testamento. A hora que passar um vulto na janela, que a coisa pegar, que ouvir barulho de corrente, Salmo 91, não, você descartou o Velho Testamento. Acha um texto novo e se vira. Você tem seu tesouro, tem coisas velhas e coisas novas. Aprenda a usar as coisas velhas e as coisas novas conforme elas são necessárias. O texto diz: o escriba prudente, versado, instruído, capaz, preparado, ele é como um pai de família que do seu tesouro tira coisas velhas quando elas se tornam necessárias, e tira as coisas novas também quando elas são necessárias. Então Antigo e Velho Testamento, Antigo e Novo Testamento, a gente precisa dos dois. A gente precisa dos dois. Quantas histórias do Velho Testamento renovam a nossa fé sem que a gente leia o Novo ainda, só por saber o que Deus fez. Eu não sei se tem chance para mim. Tem, porque teve para Ezequias. Teve para Ezequias e teve para o filho de Ezequias, quando ficou doente, clamou ao Senhor com o rosto virado para a parede, e a Bíblia diz que o Senhor olhou para ele e lhe deu mais 15 anos de vida. Aí nasce Manassés. Manassés aprontou todas, matou os próprios filhos, oferecendo a Moloque, e aí diz: esse não tem mais jeito. Quando ele está preso lá, ele se volta para o Senhor, pede misericórdia, Deus tira ele de lá e dá o trono de volta. Aí isso te relembra: a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Então, se teve chance para Manassés, tem chance para mim, e você não foi para o novo. Está aí ainda? Diga amém. Amém. Antigo e Velho Testamento são tesouros do nosso baú que a gente não pode descartar. E dízimo, pastor, dízimo é um assunto vencido, dízimo é coisa do passado, eu já tirei do meu baú e já joguei fora. É verdade. Esse culto não é gravado, é mais fácil da gente se soltar aqui. Essa semana eu vi, irmãos, ele foi considerado o maior evangelista, não vou dizer o nome, o maior evangelista de todos os tempos, depois do apóstolo Paulo. Um vídeo dele falando que o dízimo não é bíblico. Eu falei: não é possível. Aí fui analisar por que um homem desse calibre, que fez cruzadas pelo mundo inteiro, se atreve a entrar num assunto desse
e diz assim, porque o dízimo não é algo bíblico, o dízimo é uma invenção, quando você dizima você está pecando. Aí chega a esse ponto. Eu entendi, ele nunca foi pastor de igreja, ele foi sustentado por igrejas que usavam o dízimo delas para pagar as cruzadas dele, mas agora ele tem autoridade para dizer que o dízimo não pode ser dado, porque ele já viveu a vida inteira, já até morreu, mas ele foi mantido por dízimo das igrejas. Aí diz, não, o dízimo não é uma coisa bíblica. Viveu de quê? Dinheiro dos maçons, dinheiro que os governos davam? Dízimo, porque está no Velho Testamento. Não, está no Novo Testamento também. Vou jogar esse conceito fora? Não, isso é coisa do Velho Testamento. A maioria dos líderes que você assistir na internet criticando dízimo, primeiro, eles não são dizimistas, então eles têm que achar um álibi para defender porque eles não o fazem. Segundo, eles não são pastores de igreja. Eles não vivem da manutenção que a igreja recebe através dos dízimos e das ofertas. É gente que descartou um princípio do dízimo, mas frequenta hoje uma igreja que foi levantada pelos dízimos dos seus pais. Nos Estados Unidos eu vi algumas igrejas fecharem. Uma das que nós usamos era uma igreja centenária, ela tinha mais de 100 anos, ela foi construída com uma tecnologia diferente, ela era toda de tijolinhos, não tinha ar-condicionado, era muito alta, era uma igreja presbiteriana, mas ela nunca ficava quente, ela tinha um sistema de refrigeração com janelas que eles criaram, e ela ficava sempre fresquinha mesmo, da gente sentia assim, vou ter que botar um casaquinho. Linda igreja, que foi levantada com os dízimos. Quando a congregação acabou, porque eles quiseram se agarrar às coisas velhas e não aceitaram as novas, eles tinham que ser aquela liturgia do... Aí os filhos não aguentaram, os netos não suportaram, e foram ficando os pais, que viraram avós, que viraram bisavós, e que foram morrendo, e quando morreu o último velhinho, eles alugaram para a igreja brasileira. Aí nós entramos tomando conta, irmãos. Tinha salas de aula, tinha um salão de reuniões de verão, a gente fazia festa ali, descobri lá nos escombros um projetor, isso falando dos anos 90, um projetor daquele de 3 tubos, eu posso colocar, ele pode, o que você usar a gente vai se sentir alegre, disse o pastor que era responsável, a gente vai se sentir alegre por ver que o que nós construímos está sendo usado hoje, aí nós desfrutamos daquilo tudo. Como é que aquele patrimônio que nós usamos por tantos anos chegou até nós? Com os dízimos dos velhinhos e dos filhos deles que por anos foram fiéis ao Senhor. E outras igrejas fecharam, foram entregues, foram vendidas, mas todos esses patrimônios foram levantados através dos dízimos. Quando você descarta o princípio do dízimo, você está tirando do seu tesouro alguma coisa velha e jogando fora. Porque o Novo Testamento não fala de dízimo. Que Novo Testamento você está lendo? Aí você diz assim, eu não vejo nenhum mandamento no Novo Testamento sobre dízimo. Você viu alguma coisa no Novo Testamento falando que o dízimo foi cancelado? O dízimo começou, irmãos, antes de ser instaurado na lei. A Bíblia fala no livro de Gênesis que Abraão, quando ganhou a guerra contra os reis, para salvar seu sobrinho Ló, Melquisedeque apareceu, não se sabe de onde, um sacerdote sem genealogia apareceu, e a Bíblia diz assim, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Que mensagem ele ouviu? Nunca foi numa universal, nunca entrou numa igreja, aonde ele ouviu a respeito do dízimo? Se não tinha igreja, se não tinha ensinamento a respeito, no coração dele, conectado com Deus, que ele decidiu servir, ele abre o coração e diz, eu quero dar o dízimo de tudo que nós ganhamos para o Melquisedeque, e entregou. Antes da lei, muitos anos depois é que vem Moisés, e o Senhor fala com Moisés, a partir de agora, o povo vai trazer o dízimo das colheitas, vai trazer uma oferta para isso, uma oferta para aquilo. Os dízimos e as ofertas foram estabelecidos com a lei de Moisés, que veio muito depois de Abraão. Então, antes da lei, para aqueles que dizem o dízimo é coisa da lei, o dízimo aconteceu antes da lei, para mostrar que não é uma imposição legal do Velho Testamento. E quando você lê o Velho Testamento, lá foi estabelecido, por exemplo, a circuncisão. Hoje, nós não temos mais a obrigação da circuncisão, começou com Abraão. Todo homem descendente de Abraão tem que ser circuncidado. Uma operação que hoje é chamada de fimose.
onde se tira um pedaço do prepúcio, e aquilo ali era simplesmente uma marca. É claro que é saudável para a saúde masculina, mas era uma marca diferenciada nos homens que pertenciam ao povo de Israel, descendentes de Abraão. Aí você diz, isso era coisa do passado. Sim, mas antes que a circuncisão fosse cancelada, o Senhor mostrou através do batismo que hoje nós somos circuncidados em Cristo através do batismo. Então hoje nós não nos circuncidamos, mas homens e mulheres são circuncidados espiritualmente em Cristo através do batismo. Então a circuncisão deu lugar ao batismo. A Páscoa, que foi estabelecida também a partir da saída do povo de Israel, foi comemorada por séculos, até que Jesus, na noite anterior, a noite que seria julgado e traído e morto, ele reúne os discípulos para uma reunião de Páscoa, e na ceia de Páscoa ele fala, estou estabelecendo algo novo, uma nova aliança. E aí ele pega dois elementos, o pão e o vinho, e diz, isso aqui é meu corpo, isso é meu sangue, e ele entrega e diz, a partir de agora vocês façam isso em memória de mim. A Páscoa deu lugar à Santa Ceia. E o dízimo que era no Velho Testamento? Ah, pastor, o dízimo era do Velho Testamento. Ele deu lugar aqui. O que substituiu o dízimo? Nada. Quando Deus quer que uma coisa termine, irmãos, Deus fala e diz, isso aqui não é mais. Como ele fez com a circuncisão e como ele fez com a Páscoa. Agora, o dízimo, ele nunca disse, parou. E se você quer alguns textos, em Mateus 23 e 23, o Senhor disse assim para os fariseus, vocês devem exercer o juízo, a misericórdia e a fé, sem omitir o dízimo das hortaliças, que o Senhor estava dizendo, vocês dizimam o coentro, o endro, falou algumas hortaliças que eles fielmente entregavam o dízimo, mas vocês se esquecem, disse o Senhor, da misericórdia, do juízo e da fé. Aí ele completa, vocês devem exercer essas coisas, o juízo, a fé, a misericórdia, sem se esquecer das outras. Ele não disse, olha, cancelem o dízimo e agora vivam exercendo só o juízo, a fé e a misericórdia. Não, ele falou, façam essas coisas que vocês estão esquecendo, sem omitir aquelas que vocês já faziam. Está lá o texto, Mateus 23 e 23, na sua Bíblia, Novo Testamento, palavras de Jesus. Então você deve exercer o juízo, a misericórdia e a fé, sem omitir o dízimo das hortaliças, para aqueles que dizem que o Novo Testamento não fala de dízimo. Coisas velhas, porque vieram do Antigo Testamento, mas que estão no mesmo baú, no mesmo tesouro das coisas novas. Quando a gente não quer fazer algo, a gente arranja desculpa. E arranja até texto bíblico para justificar a nossa atitude. Essa é uma igreja de dizimistas. E quando a gente olha para o que Deus já nos permitiu fazer, a gente se atreveu, com menos de 2 anos de igreja, a entrar num terreno aqui na rua, na rua principal, de frente para os mercados, para o ponto de ônibus. Aí eles pedem uma entrada. Senhor, como vai ser isso? Deus deu. Como é que foi que Deus deu, irmão? O Pedro, jogador do Flamengo, porque se converteu, veio aqui e deu uma oferta para nós? Não, ele é até bem-vindo. Mas não veio. Pelo menos ainda não achou nosso endereço. Foi com o dízimo e as ofertas do povo de Deus que se reúne aqui, que nós tivemos o dinheiro para dar a oferta lá. Aí eles estabeleceram uma intermediária louca de 1.200.000. A gente disse, nós estamos dentro. Vocês preparam o documento, eles não conseguiram preparar os documentos ainda, que nós estamos dentro. Enquanto eles não preparam, irmãos, nós estamos todos os meses crescendo na conta para nos prepararmos para esse valor, que não vamos pedir emprestado a banco nem a nenhum lugar. Da onde vem? Do dízimo que você fielmente entrega ao Senhor. Dízimo é uma dívida, não é alguma coisa que eu faço para ficar bem com o Senhor. Por isso que diz em Malaquias assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. No que roubais ao Senhor, vocês perguntam. Por que roubou? Porque é uma dívida que não foi paga. Dízimo é isso. Diferente da oferta. A oferta é o tamanho da sua gratidão. Dízimo não. Dízimo é matemático. É 10% que você ganha. Esses dias eu cheguei na casa da minha sogra, estavam os filhos todos reunidos, e o mais velho, depois da Ângela, falou assim, dízimo. Eu sou o único pastor do grupo, mas ele não perguntou para mim, perguntou para os irmãos. Eu comprei uma casa, agora vendi a casa, eu tenho que dar o dízimo da venda da casa ou não? Aí começou a briga entre os irmãos.
Eu falei, isso você não ganhou. Uma casa que você comprou, agora você vendeu, mas a casa valorizou e tal, e aquela discussão, e eu fiquei observando, não me perguntaram, fiquei esperando minha vez, né? E ela não chegou, então, eu vi a discussão, e essa discussão ainda acontece, em que as pessoas questionam sobre dar o dízimo você não dá, o dízimo você devolve. Por que a gente entrega o dízimo, irmãos? Porque você, meu irmão, minha irmã, você nem sequer consegue escolher o dia de nascer. Você escolheu nascer? Você não consegue nascer sozinho. Para nascer você dependeu de Deus, então sua vida é um presente de Deus. O planeta onde você vive, você paga aluguel para morar nele, você paga o aluguel de uma casa que você vive. Esse planeta que pertence ao Senhor é dele e você vive nele. O ar que você respira, você paga por ele, é dele e ele permite que você vive. A água desse planeta que você usa é dele. Você nasceu porque ele te deu vida, você vive no lugar onde ele permite, você é abastecido por valores que você não tem condições de aquilatar e pagar, e você acha que você é dono da sua vida, é porque o meu trabalho foi eu que consegui, e amanhã você perde. Aí volta aqui no culto seguinte pedindo oração. É porque eu trabalho numa multinacional, Petrobras quebra, irmãos. Correios quebram. E você acha que a sua firma é porque você conseguiu, eu sou concursado do pastor. Mas amanhã você tem um infarto e perde tudo. Você não é dono de nada. Então você tem que entender, tudo o que eu sou pertence ao Senhor. Estou respirando, pertence a Ele. Tenho água para beber, tenho vida. Não consigo estabelecer o dia do meu nascimento, nem o dia da minha morte, eu pertenço a Ele. Quando você tem essa consciência, eu tenho um dono. Então tudo que você ganhar é dele. E é por isso que o dízimo é uma devolução. Senhor, eu estou te entregando. Que eu entendo, a gente deveria dar 100% a Ele, porque se tudo foi Ele que manteve, tudo é Ele que mantém, a gente dá só 10% como uma prova de obediência e fidelidade ao Senhor. Então o dízimo é uma coisa velha? Pode ser velha, mas ela se renova a cada dia, quando você abre o seu baú e diz, isso aqui é coisa de Deus. Isso aqui é algo que pode ser considerado antigo, mas continua se renovando, e é assim que o Senhor continua sendo honrado na minha e na sua vida. E o jejum? Jejum definitivamente é coisa velha. Jejum é coisa velha. A gente nem comenta mais hoje quem jejua, porque jejum está se tornando cada vez mais escasso, não é? Até na minha própria vida, na minha rotina, antigamente minha vida de jejum era muito regrada. Tinha os dias certos, e quando eu queria fazer um esforço, fazia um tempo maior, 3 dias isolado numa montanha, orando, 100 dias de jejum parcial, todo dia, em prol de alguma coisa que eu queria, um quebrantamento maior, mais unção de Deus na minha vida. Mas alguém diz, mas isso, jejum é uma prática do passado. E é verdade, Deus nunca ordenou o jejum como um mandamento, nunca, irmãos. Vocês têm que jejuar, é um mandamento, e se não jejuar vai ter as consequências. Não, o Senhor nunca mandou. Jejum é uma disciplina espiritual, assim como leitura bíblica, assim como oração. Jejum, meditação é uma disciplina espiritual, e é uma recomendação no Velho Testamento e no Novo Testamento. Mateus 6,17 diz assim, tu porém quando jejuares, Mateus falando no tempo do Senhor, tu quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto para ninguém notar que você está jejuando. Porque quando você não está jejuando, você vem para a igreja serelepe, alegre. O dia que você vem jejuando, você vem arrastando os pés. Falam com você para que gere um questionamento. O que está vendo, irmão? Não posso falar. Porque a Bíblia diz que quando eu fizer isso, eu nem posso falar com os outros para que ninguém note e tal. Não. A Bíblia diz, dia do jejum, lava o rosto, passa um óleo, porque naquele tempo não tinha as cosméticas de hoje, passa um brilho no rosto, ajeita o cabelo bonito e vem imponente para a casa de Deus. Está passando fome desde ontem, está em jejum desde ontem, vem alegre, para que ninguém saiba, olha que piedoso, olha que, meu Deus, que santidade. Não, as pessoas não têm que ver o seu jejum, é Deus que vê e aciona o que você precisa. Jejum é algo dos tempos antigos, mas que se renovou no Novo Testamento. Tu quando jejuares faz assim. Jesus jejuou 40 dias, a pergunta é, Jesus precisava jejuar, irmãos? O que ele não sabia?
O que faltava na comunhão dele com o Pai? Pois ele tirou 40 dias de jejum, porque ele sabia, vai vir a tentação aí, Satanás vai aparecer, eu tenho que estar no ponto. E foi para lá e jejuou 40 dias e 40 noites, bebendo só água. E quando ele terminou o jejum, o bicho apareceu para perturbá-lo. O jejum foi uma preparação para que ele pudesse vencer. Atos capítulo 13 diz: enquanto jejuavam e louvavam, olha, jejum e adoração, o Espírito Santo disse: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho encomendado. Foi com jejum e com adoração que o Espírito Santo se manifestou. Atos capítulo 13, a igreja já estabelecida. Então a igreja do Senhor no Novo Testamento não descartou o jejum como uma coisa velha do passado, do Antigo Testamento, mas muitos dos que hoje descartam o jejum nasceram de úteros fechados que foram abertos através do jejum dos pais. É igual os abortistas, irmãos. Toda pessoa que defende o aborto nasceu de uma mãe que não apoiou o aborto. Não é? Toda pessoa. Eu defendo o aborto. É porque que bom que sua mãe não pensava igual você, senão você não nascia. E pessoas que hoje são contra o jejum, às vezes estão vivas por causa de um jejum que o pai fez por uma mãe que não engravidava, ou de uma gravidez tribulosa, e aí foi na base do jejum que se manteve aquele neném no útero até que ele nascesse, e fosse hoje esse abençoado que não acredita no jejum que o trouxe à vida. Jejum pode ser considerado alguma coisa do Velho Testamento, mas ele é um tesouro que aparece no Novo Testamento também. Quero concluir falando de evangelismo. Evangelismo, as igrejas mudaram, né, os métodos, os princípios são o mesmo, mas aí evangelismo de rua, pastor, esse negócio ninguém faz mais. O negócio de ir para a rua e entregar folheto e falar com a pessoa, porque as coisas mudam. E é verdade, irmãos. Anos atrás, décadas atrás, eram as cruzadas. Cruzada do Billy Graham, cruzada do Gesiel Gomes, do Bernardo Johnson, eram as cruzadas. Então a igreja nem evangelizava, porque o povo levava para um estádio, aí um grande evangelista vinha, pregava, e aí 10 mil aceitavam Jesus, a igreja ficava mastigando essas conversões por um tempo, até vir um novo evangelista. Hoje você não ouve de cruzadas. Passaram as cruzadas, mas veio a televisão, e aí tinha os televangelistas, não é? Rex Humber, Jim Swaggart e tantos outros, e Silas Malafaia, e aí vieram os pastores que através da televisão fizeram suas igrejas crescer, e agora estão pagando um preço porque a televisão caiu. Hoje quem assiste televisão é aposentado e dona de casa, porque ninguém mais assiste, todo mundo está na Netflix, nos canais por assinatura. Então aqueles canais tradicionais que tinham horário de programa de televisão, hoje são raros, e essas igrejas começaram a perder. Várias delas que já não estão na televisão estão diminuindo, fechando. Por quê? Dependeram de um agente que com o tempo ele perdeu o gás, perdeu força, e aí não se modernizaram. Nesse ponto a gente concorda, mas você descartar e dizer não se faz mais dessa maneira. Quantas pessoas foram convertidas com o evangelismo de 1 a 1, no ônibus, sentado do lado de uma pessoa, que você começa a falar a partir de um elogio, olha que dia lindo, aí é bom saber que tem alguém cuidando disso, que esse sol tem um dono, tem um Senhor, um Criador, e aí de uma conversa nasce uma oportunidade, e a pessoa aceita Jesus sem um folheto, sem um programa de TV, sem nada, através de um evangelismo de 1 a 1, como a igreja cresceu desde o início. Uns querem descartar as coisas, o culto na praça. Eu cresci fazendo culto em praça, irmãos. Onde eu aprendi a pregar? Em praça e em presídio. Porque na praça ninguém queria falar, então eu estava lá para falar. E no presídio ninguém queria ir, eu ia para falar em presídio. Falar para preso é bom, porque você pode pregar o que quiser, ele está atrás das grades, ele não sai de lá. Ele fica lá, ele não gosta, mas ele não sai de lá. Ele só tem a opção de se converter ou se irritar. E aí os meus melhores sermões eram na prisão, lá no Fonseca, em Niterói. Ia para o presídio, está lá até hoje. E a gente gostava de fazer aquilo. Aonde a gente aprende a fazer? Usando uma prática velha, que está no mesmo tesouro, no mesmo baú, junto com coisas novas. Aí diz, não, hoje o negócio é internet. Aqui é um perigo dos pastores, dos ministros que dizem assim, eu não entro nesse negócio de internet, isso é até do maligno, eu quero continuar no folheto de rua, eu quero continuar no culto da praça. Então ele quer manter algo da antiga, mas não quer usar os recursos novos que estão disponíveis. Você tem que ser sábio como aquele escriba, que ele sabe tirar do tesouro coisas velhas e coisas novas.
Nós temos folhetos aqui para os irmãos levarem para casa, e no dia na Semana das Mães, saíram por aí distribuindo folhetos ao redor e abençoando as casas na base do folheto, sem internet. Mas todos os dias nós estamos na internet com nossas mensagens, com o que acontece aqui na igreja, usando o velho e usando o que é o novo, o conceito antigo e o conceito novo sendo trabalhado do mesmo baú. E se você disser, eu quero evangelizar só com internet, e os indígenas, como é que você alcança? E os povos da África, como nos lugares que eu fui no lugar na África, eles nunca tinham visto um branco, sinal que eles não veem televisão, ficaram me tocando. Meu irmão diz, vou te levar num lugar novo hoje. E os garotinhos vinham, falava Big Malunga, me chamava de Big Malunga, e ficava tocando em mim assim, nunca viram branco na vida. Aí você diz, mas a internet chega lá, chega onde, irmãos? Tem sinal. Não tem Wi-Fi, não tem nada, nem com a Elon Musk ajudando, eles não têm os aparelhos para receber o sinal. Ali tem que ser no 1 a 1, em viajar e mandar alguém que chega lá e entra naqueles sertões, naqueles lugares, naqueles buracos e evangeliza. Não pode fechar o baú e dizer, isso é antigo, essa prática não se faz mais. Os conceitos velhos e os novos se harmonizam. E o que a Bíblia diz é que quando você se abre para manter o velho ainda funcionando, ainda em vigor, ainda sendo útil, você abre espaço para que o novo se consolide no nosso meio, e assim tesouros, quando se abrem, saem coisas velhas e coisas novas. Quero terminar falando de louvor. Louvor é um tema muito interessante, não é? A minha idade me faz gostar dos louvores antigos, não tão antigos. Há uma igreja americana, eu contei isso já, linda nos Estados Unidos, imensa, e eu fui lá, e quando cheguei, tiraram esse hino, Quão Grande És Tu, e com orquestra, com tímpanos, aqueles tambores e tudo, e eu fui, porque o que era líder de louvor da minha igreja tocava lá, e nós fomos, irmãos, coisa linda. E aí tocou, quão grande és tu, tan, 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 quão grande, aquela igreja, multidão assim de umas 7, 8 mil pessoas, quão grande és tu, tan, 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 e aquela orquestra vibrando, a gente sair do chão. Quando terminou, não me aguentei, eu comecei aquele aplauso, e aí fui, e aí só eu. Não era costume aplaudir, por quê? Não, isso não é nosso costume. Pode não ser seu costume, mas você não pode proibir que exista. A Bíblia diz no Salmo 47, batei palmas todos os povos. E tem gente que diz assim, bater palmas, pastor, eu não me sinto à vontade para fazer. Quando você vai, seu hipócrita, num aniversário, tu bate palma. Bate palma para criança, bate palma para velho. Agora, para o seu Senhor você não quer bater palma, para adorar a Deus você não bate palma. Ouviu isso em algum lugar, agasalhou no seu tesouro e diz, não, isso aí é coisa antiga. É coisa antiga que se renova a cada dia. Você vai se assustar no céu quando o Senhor pedir uma salva de palmas para o filho dele que te salvou, e você vai fazer o quê? Não, eu não tenho esse costume. Seu costume não vale nada, irmão, meu também não. Do tesouro você tira coisas novas e coisas velhas. Pastor, eu só gosto dos hinos antigos, os novos, falta letra, falta conteúdo, falta aquela coisa bonita para os músicos fazerem, que facilita uma harmonia envolvente. É a mesma coisa, 3, 4. Anteontem eu recebi um elogio para o Asa, alguém disse assim, a Asa tem quantos anos? Eu falei, acho que tem uns 57, é isso? Eu falei, Asa tem 58. Eu falei, até te dei um de desconto, falei, 57. Aí disse assim, mas eu admiro, porque ele não toca só cânticos antigos, ele toca uns de vez em quando. É um esforço que ele faz. É um esforço. Porque a gente naturalmente quer voltar para os antigos que nos tocaram, que nos edificaram, que nos aproximaram do Senhor. E aí temos que nos adaptar aos novos, que são muito diferentes dos louvores antigos. Como é que você lida com isso, irmão? Você não pode abrir o seu baú e dizer, corinho velho eu jogo fora, eu só quero os novos. Eu só quero tua presença, minhas lamparinas já estão acesas, eu só vou cantar isso. Não. Você pode cantar um corinho que diz, Espírito Santo, tens liberdade aqui, que é dos mais recentes. Mas você pode cantar
o antigão do Espírito Santo é: eu navegarei no oceano do Espírito. Igualmente, falam da mesma pessoa, falam do mesmo Senhor, tem a mesma vibração, tem a mesma essência, tem a mesma graça. Não elimine coisas velhas porque você é moderninho, nem viva só com as coisas velhas e largando o que é novo porque você não se abre para aquilo que está chegando. Aprenda do seu tesouro a tirar coisas velhas e coisas novas, não para eliminá-las, mas para usá-las na hora certa. Quero que você fique de pé. O último ponto que eu quero abordar são os dons do Espírito. Pastor, os dons ficaram para trás. Quanto pastor querido, irmãos, que eu tenho como amigo que diz assim: Jesus, pena que essa bobagem que vocês sirvam com os dons, né? Que os dons são para hoje. Eu falei: mas onde diz que eles terminaram? Onde diz que eles não são mais para hoje? Se a igreja, em Atos 13, foi através dos dons que elas se manifestaram, a Bíblia fala em Atos 8, em Atos 9, em Atos 10, em outros capítulos de Atos, como Deus usou a Paulo, como Deus usou a Barnabé, como Deus usou a Pedro, os dons se manifestando, mas eles acham que quando os apóstolos morreram, esses dons se extinguiram, e hoje a gente não precisa disso. Como viver hoje sem os dons que o Senhor liberou para que fossem a vida da igreja? Você precisa do seu tesouro, manter as coisas velhas, que elas serão úteis na hora certa, e manter as coisas novas para que elas também sejam úteis na hora que o Senhor disser: agora é essa. Você tem que ter sabedoria no Senhor para usar os dons, para usar o louvor, para ser fiel no dízimo, para manter uma vida de jejum, para usar o Antigo Testamento e usar o Novo Testamento, porque a Bíblia diz, palavra de Jesus, que o pai de família sábio, ele, do seu tesouro, e você tem um tesouro, meu irmão, diga para o seu vizinho: você tem um tesouro, e nesse tesouro tem coisas novas e coisas velhas, e você precisa tirar de lá essas coisas, na hora certa. Quem sabe você está muito moderninho e está perdendo coisas boas que estavam no seu tesouro, mas você considera antigas. Ou quem sabe você está muito atrasado porque não aceita nada do que é novo. E aí desperdiça algo que Deus permitiu que os homens entendessem. A gente quer terminar essa reunião cantando ao Senhor para que Ele te dê sabedoria. Pai, nós te louvamos por essa manhã, pela Tua palavra, é a Tua palavra, pelos conceitos que às vezes parecem ultrapassados, mas são novos, Senhor, sobre o jejum, sobre a Tua palavra, sobre o Velho Testamento, sobre a oração, sobre o dízimo, sobre o louvor, sobre os dons, que os dons se renovem no meio dessa igreja, Senhor, que haja profecia, revelação, que haja interpretação de línguas, que haja, Senhor, maravilhas, fé, Senhor, se renovando no nosso meio. Pai, que seja uma igreja de poderosos guerreiros de intercessão, gente que ora, gente que dizima, gente que jejua, gente que sabe tirar do seu tesouro bons, velhos e novos, Senhor, coisas novas e coisas velhas que são úteis para nosso crescimento, para nos mantermos na Tua presença. Eu abençoo o Teu povo essa manhã, aqueles que estão conosco aqui, Senhor, aqueles que chegarão para os próximos trabalhos, e os abençoo em nome de Jesus, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: quem disse amém, aperte a mão de alguém e diga: Deus te abençoe. Deus te abençoe. Encha minha vida, Espírito, encha minha vida e enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero levantar diante do Teu. As minhas mãos eu quero levantar.